A partir do momento em que a Mega Sena deixa de ser apenas um jogo e passa a movimentar dezenas de bilhões de reais ao longo dos anos, ela inevitavelmente cruza o caminho do poder. E no Brasil, quando dinheiro, Estado e silêncio se encontram, a pergunta não é se há interesse político, mas qual é o tamanho dele. Sob o governo Lula, a Caixa Econômica Federal volta a ocupar um papel central na estratégia econômica do Estado. Discursos sobre fortalecimento de bancos públicos, ampliação do papel social da Caixa e aumento da presença do Estado na economia passam a ser recorrentes. Tudo isso ocorre enquanto a Mega Sena continua sendo uma das maiores fontes de arrecadação indireta e silenciosa do país. Aqui surge o primeiro ponto sensível. A Mega Sena é operada por um banco público, subordinado diretamente ao governo federal. Isso significa que qualquer irregularidade, atraso, mudança de regra ou silêncio institucional não é um problema técnico isolado. É uma decisão administrativa que responde, em última instância, ao poder político. E então começam os episódios que despertam atenção. Em determinados concursos, especialmente quando os valores atingem cifras extraordinárias, surgem atrasos na divulgação de resultados, prêmios que não são pagos imediatamente, informações confusas, comunicados vagos. O discurso oficial costuma ser sempre o mesmo: questões técnicas, auditoria de rotina, procedimentos internos. Nada além disso. Nenhuma explicação clara. Nenhuma coletiva detalhada. Nenhuma transparência real. Mas aqui surge uma pergunta inevitável: por que justamente quando os valores são gigantescos, o sistema se torna opaco? A Caixa, enquanto operadora, nunca detalha com profundidade os processos internos. O cidadão comum não tem acesso a auditorias independentes em tempo real. Não sabe exatamente como funciona cada etapa. Ele apenas confia. Confia porque foi educado a confiar. Confia porque é um banco público. Confia porque o Estado diz que é seguro. E onde entra o STF nisso? O Supremo Tribunal Federal, que nos últimos anos expandiu significativamente sua influência sobre temas que vão muito além da Constituição, mantém silêncio absoluto sobre o sistema de loterias. Nenhum questionamento estrutural. Nenhuma ação de transparência ampla. Nenhuma cobrança pública por auditorias externas independentes com divulgação detalhada à população. Isso chama atenção porque o STF tem se mostrado extremamente ativo em diversas áreas da vida nacional, inclusive em temas econômicos, financeiros e administrativos. Mas quando se trata de um sistema que movimenta bilhões, sustentado majoritariamente pelo dinheiro dos mais pobres, o silêncio é completo. Esse silêncio não prova nada por si só. Mas ele comunica muito. No governo Lula, o discurso social é forte. Combate à pobreza, defesa dos mais vulneráveis, inclusão social. Mas como conciliar esse discurso com a manutenção e fortalecimento de um sistema que depende justamente da esperança estatisticamente impossível dos mais pobres? Essa contradição raramente é enfrentada. Pelo contrário, a Mega Sena continua sendo tratada como algo positivo, quase intocável. Questioná-la é visto como atacar programas sociais, atacar o Estado, atacar o bem comum. E isso cria uma blindagem política extremamente eficaz. Outro ponto sensível é o atraso ou retenção temporária de prêmios em concursos específicos. Sempre que isso acontece, a justificativa é técnica. Mas o cidadão nunca tem acesso aos detalhes técnicos. Não sabe o que falhou. Não sabe quem auditou. Não sabe qual sistema foi usado. Não sabe se houve interferência humana ou apenas algoritmos. Em qualquer outro setor financeiro, atrasos dessa magnitude gerariam investigações, reportagens, CPI, cobrança institucional. Mas quando se trata da Mega Sena, tudo se dissolve rapidamente. O assunto some. O próximo sorteio vem. O sonho continua. A arrecadação não pode parar. E por que não pode parar? Porque a Mega Sena não é apenas um jogo. Ela é parte do fluxo financeiro do Estado. Ela ajuda a fechar contas. Ela ajuda a sustentar narrativas. Ela ajuda a manter uma sensação de normalidade econômica mesmo em cenários difíceis. Sob Lula,
Com discurso de reconstrução nacional, gastos elevados e necessidade de arrecadação constante, a loteria se torna ainda mais estratégica. Ela arrecada sem protesto, sem greve, sem manchete negativa, sem desgaste político. Agora pense na seguinte situação hipotética: imagine se houvesse uma interrupção prolongada da Mega-Sena. Imagine se os sorteios parassem. Imagine se a confiança fosse quebrada. O impacto não seria apenas financeiro. Seria psicológico, social e político. Milhões de pessoas perceberiam que o sonho pode ser suspenso por decisão administrativa. Por isso, qualquer questionamento profundo é tratado com extremo cuidado ou simplesmente ignorado. E aqui entra novamente o STF. O guardião da Constituição, que deveria zelar por transparência, legalidade e proteção do cidadão contra abusos do próprio Estado, não se manifesta. Não questiona. Não exige explicações públicas. Não impõe padrões de auditoria acessíveis à população. Esse alinhamento de silêncio entre executivo, banco público e judiciário cria um ambiente perfeito para a manutenção do sistema sem questionamento real. Não se trata de afirmar fraude. Trata-se de apontar algo talvez ainda mais grave: a impossibilidade prática de fiscalização popular. O cidadão financia o sistema, mas não participa da vigilância. Ele paga, espera e confia. Sempre. E confiança cega, quando envolve bilhões, nunca é um detalhe irrelevante. Outro aspecto pouco debatido é o timing político. Grandes prêmios costumam coincidir com momentos de alta tensão social, crise econômica, desgaste institucional. Nessas horas, o sonho funciona como distração. Não resolve o problema real, mas ocupa o imaginário coletivo. A pauta muda. O assunto muda. O foco se desloca. Enquanto isso, decisões importantes são tomadas longe dos holofotes. O discurso oficial sempre reforça que alguém ganha, que o sistema é auditado, que tudo é transparente. Mas transparência não é uma palavra. Transparência é acesso. É detalhamento. É auditoria externa com divulgação compreensível ao cidadão comum. E isso simplesmente não acontece. No governo Lula, o fortalecimento do Estado é apresentado como virtude. Mas quanto mais forte o Estado, maior deveria ser a exigência de controle social. No caso da Mega-Sena, ocorre o oposto. Quanto mais dinheiro circula, menos se fala. E o STF, que poderia ser o contraponto institucional, permanece distante. Não por incapacidade, mas por escolha. Isso leva a uma reflexão inevitável. Quando todas as instituições se beneficiam direta ou indiretamente de um sistema, quem sobra para questioná-lo? A mídia, em grande parte, se limita a repetir números e histórias de ganhadores. Parlamentares evitam o tema. O judiciário silencia. O executivo administra. E o povo aposta. Esse é o verdadeiro golpe que muitos sentem, mesmo sem conseguir formular claramente. Não é um golpe técnico. É um golpe estrutural. Um sistema que se protege institucionalmente enquanto se alimenta da esperança coletiva. Governo Lula, blindagem institucional e percepção pública do golpe. Quando se observa o funcionamento da Mega-Sena apenas como um jogo, tudo parece simples. Mas quando se amplia a lente e se observa o ambiente institucional que sustenta esse sistema, o cenário muda completamente. Aqui já não estamos falando apenas de sorteios, bolas numeradas ou probabilidades. Estamos falando de poder. E no Brasil contemporâneo, o poder não está distribuído de forma equilibrada. Nos últimos anos, especialmente durante o atual governo Lula, o Supremo Tribunal Federal passou a ocupar um espaço cada vez mais central na vida política, econômica e social do país. Decisões que antes seriam debatidas no Congresso ou resolvidas no Executivo passaram a ser judicializadas. O STF deixou de ser apenas um intérprete da Constituição para se tornar um ator ativo na condução do país. Esse protagonismo, por si só, já gera debate. Mas quando se observa que esse mesmo Supremo permanece completamente silencioso diante de um sistema estatal que movimenta bilhões com base em apostas populares, o contraste chama atenção.
Não se trata de dizer que o STF deveria interferir no resultado de sorteios. Trata-se de questionar por que não há qualquer iniciativa robusta de transparência estrutural, fiscalização pública ampliada ou debate constitucional sobre a natureza desse modelo de arrecadação. O STF se manifesta com rapidez quando o tema envolve redes sociais, liberdade de expressão, eleições, atos políticos, manifestações, discursos. Mas quando o assunto é um sistema estatal que depende diretamente da esperança financeira dos mais pobres, o silêncio é absoluto. Nenhuma audiência pública. Nenhum voto questionando a ética do modelo. Nenhuma cobrança institucional por auditorias verdadeiramente independentes com linguagem acessível à população. Esse silêncio não é neutro. Em política, silêncio é posição. Sob o governo Lula, há uma convergência clara entre executivo e judiciário em diversos temas centrais. Discursos de defesa da democracia, proteção das instituições e estabilidade institucional são recorrentes. Dentro dessa lógica, tudo que sustenta a máquina estatal passa a ser tratado como intocável. Questionar vira sinônimo de atacar. Investigar vira sinônimo de deslegitimar. Nesse ambiente, a Mega Sena se beneficia de uma blindagem quase perfeita. Ela é estatal, arrecada muito, não gera desgaste político visível e ainda carrega uma narrativa social positiva. Quem ousaria questionar algo assim sem ser imediatamente rotulado? E aqui entra o ponto mais delicado, a ausência de mecanismos de controle social efetivo. O cidadão comum não tem acesso claro a dados detalhados sobre auditorias, sistemas, algoritmos, cadeias de custódia das apostas, critérios técnicos que justificam atrasos ou retenções de prêmios. Tudo fica no campo da confiança institucional. Mas confiança, em um Estado democrático, deveria ser consequência da transparência, não substituta dela. Quando ocorrem atrasos na divulgação de resultados ou no pagamento de prêmios, a explicação oficial é sempre genérica. Problemas técnicos. Verificações de segurança. Auditorias de rotina. Palavras amplas, vagas, que encerram o assunto sem realmente explicá-lo. E o STF, que poderia exigir padrões mais elevados de prestação de contas, simplesmente não se manifesta. Imagine se o mesmo padrão fosse aplicado a outros setores. Imagine se um banco atrasasse pagamentos bilionários e explicasse apenas com questões técnicas. Imagine se benefícios sociais fossem suspensos sem explicações detalhadas. Haveria reação. Haveria cobrança. Haveria judicialização. Mas quando se trata da Mega Sena, o tratamento é outro. Isso acontece porque o sistema é confortável para todos os envolvidos do topo. Ele não gera conflito entre poderes. Pelo contrário. Ele gera receita, estabilidade e uma válvula de escape emocional para a população. O sonho ocupa o espaço que poderia ser preenchido pela indignação. Outro aspecto importante é a narrativa da legalidade. Tudo é legal. Tudo está na lei. Tudo segue normas. Mas legalidade não esgota o debate democrático. Há muitas coisas legais que ainda assim são injustas, regressivas ou socialmente questionáveis. O papel das instituições superiores deveria ser justamente ampliar esse debate, não enterrá-lo. Sob Lula, o discurso social é constantemente reforçado. Combate à desigualdade, defesa dos mais pobres, reconstrução do país. Mas como encaixar a Mega Sena nesse discurso sem entrar em contradição? Como justificar um sistema que arrecada bilhões justamente daqueles que menos têm, oferecendo em troca uma probabilidade praticamente nula de retorno? Essa pergunta não é feita porque ela desestabiliza a narrativa. Ela expõe uma incoerência estrutural. E o STF, ao não provocar esse debate, acaba funcionando como um escudo institucional. Não se trata de acusar ministros, governos ou instituições de fraude. Trata-se de algo mais sutil e, talvez, mais grave, a normalização de um modelo que não pode ser questionado. Um modelo que se sustenta não porque é justo, mas porque é conveniente. A concentração de poder também contribui para isso. Quando executivo, judiciário e parte significativa da mídia caminham na mesma direção narrativa, o espaço para questionamento diminui drasticamente. Quem questiona é isolado.
Quem insiste é rotulado. E quem desiste passa a apostar. Esse ambiente cria uma sensação difusa de injustiça que muitos cidadãos sentem, mas não conseguem articular. É o sentimento de que algo não está certo, mas que ninguém vai ouvir. É a percepção de que o jogo é sempre favorável ao sistema, nunca ao jogador. E essa percepção não surge do nada. Ela surge da repetição de experiências. Apostar, perder, ver prêmios acumularem, ver atrasos mal explicados, ver silêncio institucional, ver o sonho sempre sendo empurrado para o próximo sorteio. Enquanto isso, o STF segue ocupado com outros temas, o governo segue defendendo suas políticas, e a Mega Sena segue arrecadando. O cidadão comum não tem a quem recorrer. Não há um canal claro de questionamento. Não há um debate público estruturado. Não há uma comissão independente com comunicação acessível. Há apenas comunicados oficiais e confiança imposta. Esse é o ponto onde o golpe deixa de ser percebido como um evento isolado e passa a ser sentido como um sistema. Não um golpe técnico, mas um golpe de expectativa. Um golpe de narrativa. Um golpe de silêncio. Na próxima parte, vamos avançar ainda mais. Vamos falar diretamente sobre atrasos de prêmios, percepção popular, rumores, desconfiança crescente como o próprio silêncio institucional alimenta teorias de insegurança. Porque quando o Estado não explica, o vazio é preenchido pela dúvida. Com o passar dos anos, um padrão começa a ser percebido por muitos observadores atentos: atrasos na liberação de prêmios da Mega Sena, especialmente quando os valores acumulam cifras extraordinárias. Coincidem com períodos de maior tensão política e econômica. Esse não é um detalhe trivial. O timing é relevante. Ele gera dúvidas, ansiedade e um efeito psicológico que beneficia o sistema. O atraso de prêmios raramente é detalhado de forma clara. Comunicados oficiais da Caixa Econômica Federal falam em questões técnicas, auditoria interna ou verificação de segurança. Expressões vagas, genéricas, que encerram a discussão sem realmente explicar o que ocorreu. Mas essa falta de explicação não passa despercebida pelo público. Pelo contrário, ela gera especulações, rumores e uma percepção difusa de que existe algo por trás do que é oficialmente apresentado. Durante o governo Lula, essas situações são particularmente delicadas. Enquanto o executivo reforça o discurso de inclusão social e programas de combate à pobreza, a Mega Sena continua arrecadando bilhões, baseada em um sistema em que atrasos ou indefinições passam despercebidos institucionalmente. O cidadão que percebe o atraso começa a questionar: por que, justamente em concursos gigantescos, há tanto sigilo? Por que ninguém detalha o processo? Por que não existe auditoria externa comunicada à população? E é aqui que a percepção de golpe começa a emergir, não um golpe técnico, mas um golpe de expectativas. A Mega Sena promete uma chance de transformação, mas quando o Estado retarda, retira ou adia o prêmio, o sonho fica suspenso. Ele se torna um instrumento de controle emocional, ainda que não intencionalmente declarado. O STF, enquanto guardião da Constituição, poderia atuar como um contraponto. Poderia questionar procedimentos internos da Caixa, exigir transparência ou auditar os mecanismos que justificam atrasos. No entanto, permanece distante. O silêncio da Corte, mesmo em face de questionamentos de cidadãos ou parlamentares, reforça a blindagem do sistema. E nesse silêncio, o público percebe que o problema não é apenas do banco ou da loteria, é do conjunto institucional que mantém o status quo. O cidadão comum observa e interpreta. Se nem o STF se manifesta, se nem a Justiça Superior intervém, então o sistema está acima de qualquer controle externo. Essa percepção alimenta a confiança cega, mas também a desconfiança difusa. É um paradoxo. A Mega Sena continua sendo vista como segura, legítima e institucionalizada, mas os atrasos e a falta de transparência geram uma sensação persistente de vulnerabilidade. Durante os concursos mais altos, quando os valores acumulam centenas de milhões, os atrasos se tornam ainda mais perceptíveis. Notícias de prêmios em auditoria ou pendentes de confirmação circulam em redes sociais e grupos de discussão. Rumores e comentários ganham força porque o silêncio oficial é absoluto.
E enquanto não se esclarece nada, a arrecadação não para. Milhões continuam apostando, enquanto a expectativa é manipulada, não por fraude aberta, mas pelo simples fato de que a informação não circula. É impossível ignorar que, nesse contexto, existe um efeito político. Os atrasos coincidem com momentos em que o governo Lula enfrenta desgaste ou oposição mais intensa. Quando o público está mais vulnerável, mais preocupado com inflação, desemprego ou programas sociais, o sistema de loteria segue funcionando como válvula de escape emocional. A esperança se transforma em distração. O foco do cidadão se desloca da crítica política para o sonho de riqueza instantânea. E essa distração tem impacto social. Ela reduz o questionamento sobre políticas públicas, diminui a pressão por transparência em outras áreas e cria uma narrativa de normalidade. O Estado arrecada bilhões sem gerar protesto significativo, enquanto a população permanece emocionalmente envolvida em um jogo que, estatisticamente, favorece apenas o operador. Os relatos populares são significativos. Apostadores comentam atrasos, compartilham frustração em fóruns e discutem coincidências com o contexto político. Mas essas percepções, embora relevantes, não são formalmente registradas ou analisadas por instituições independentes. São tratadas como rumores ou queixas informais, reforçando a sensação de que não há controle real sobre o sistema. Outro ponto é o efeito psicológico prolongado. Cada atraso reforça, paradoxalmente, a expectativa e a esperança. O cidadão se torna paciente, tolerante, repetidamente submetido a pequenas frustrações que, em outras circunstâncias, provocariam indignação ou protesto. O atraso se transforma em estratégia implícita de manutenção do engajamento. Mesmo sem intenções explícitas, o efeito prático é o mesmo: a arrecadação continua fluindo. O governo Lula, nesse contexto, apresenta a Mega Sena como parte de sua narrativa social. Arrecadação para fundos sociais, investimento em programas de combate à pobreza e manutenção de políticas públicas. Mas essa narrativa omite o custo emocional e financeiro sobre os cidadãos mais vulneráveis. Ela transforma um mecanismo de esperança estatisticamente impossível em ferramenta de gestão social indireta. E é justamente essa convergência entre atraso, silêncio institucional e narrativa política que torna o sistema quase intocável. O STF não intervém, a mídia principal evita discussões profundas, e a população continua apostando, consciente de atrasos, mas inconsciente das estruturas que protegem o sistema. Outro detalhe importante é o papel dos bolões e apostas coletivas. Quando o prêmio se torna gigantesco, grupos se organizam, amigos e familiares compartilham apostas, e a percepção de que todos têm chance é reforçada. Esse efeito coletivo minimiza a percepção de atraso como problema. O público se concentra no sonho do ganho coletivo, não na crítica estrutural do sistema. Enquanto isso, a arrecadação do Estado cresce de forma silenciosa. Bilhões que poderiam ser questionados ou auditados de forma independente são canalizados para fundos e programas públicos, mas a origem e os impactos reais permanecem pouco claros para o cidadão médio. E essa ausência de transparência gera uma consequência inevitável: teorias, desconfianças e narrativas alternativas proliferam. Redes sociais, fóruns e grupos de conversa passam a especular sobre motivos políticos por trás dos atrasos, coincidências com decisões do STF e eventuais manipulações técnicas. Novamente, sem evidência de fraude, mas com um efeito prático: a percepção de que o sistema favorece quem está no controle. A Mega Sena, então, deixa de ser apenas uma loteria. Ela se transforma em um reflexo do poder institucional concentrado. Ela evidencia como o Estado, o Executivo e o Judiciário podem, mesmo sem ações explícitas, moldar expectativas, reforçar narrativas e proteger sistemas de interesse próprio.